invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Olá, meus irmãos, boa noite, a paz de Cristo. Começamos louvando ao Senhor e agora vamos entrar na palavra de Deus. Querido, olha, há um poder muito grande quando nós nos conectamos com Deus, quando nós buscamos conexão com Deus. E você pode buscar conexão com Deus de várias formas, leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos. Tudo isso vai nos ajudar a ter essa conexão saudável com o nosso Deus. E hoje eu quero tratar isso com vocês, tratar esse assunto de suma importância, esse poder transformador da nossa conexão com Deus. Lembra que Hebreus 10:25 fala para a gente não deixar de congregar. Por quê? Porque o autor entende que é de suma importância essa questão de ter conexão com Deus e com os irmãos. É muito importante para a nossa fé, para a nossa caminhada com o Pai. E eu acho interessante que lá em Atos, capítulo 9, tem uma história muito legal, a história do apóstolo Paulo, ou de Saulo, né? Antes de ser Paulo. E esse era um homem religioso, um homem que conhecia as Escrituras, um homem que seguia as Escrituras. Mas só que quando Jesus vem, ele não entende que Jesus é o Messias. Ele não consegue ver Jesus como o Senhor. E ele começa a perseguir os discípulos de Jesus, porque para ele era uma blasfêmia muito grande os discípulos estarem seguindo Jesus, dizendo que ele era o Senhor, porque ele não via Jesus como Senhor. E sabe, queridos, momentos decisivos são encontros incomuns que devemos ter com Deus e que muda absolutamente tudo em nossas vidas. Se você for ver alguns personagens da Bíblia, como Isaac, Jacó, José, Samuel, Davi, Isaías, Jesus, Pedro, Paulo, todos esses homens tiveram encontros com Jesus, encontros que mudaram suas vidas completamente. Não somos condicionados somente pela busca de experiências incomuns. Eu quero orar para Deus, eu quero que algo apareça no céu, eu quero que algo aconteça, algo incomum aconteça e me mostre o poder de Deus. Não é isso. Mas nós temos encontros pessoais com o nosso Deus. A prática da presença de Deus deve ser cotidiana e um estilo de vida nosso. E a gente faz isso lendo a palavra, orando a Deus, fazendo nossos devocionais. Tudo isso nos ajuda a ter um encontro com Deus. Porém, os momentos decisivos, irmãos, são vitais. Existem momentos especiais que Deus prepara para mim e para você, para que tenhamos um encontro de verdade com Ele. São encontros poderosos, que mudam pensamentos, ativam ministérios e nos fazem entrar em dimensões que jamais alcançaríamos por via normais. Quando o momento decisivo acontece, nossa visão
de mundo passa por uma mudança radical, e passamos a ver tudo com os olhos de Deus. É assim que aconteceu com Paulo. Foi assim que aconteceu com a história dele. Ele enxergava o mundo de uma forma, de uma perspectiva, e a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, ele mudou completamente. Olha, deixa eu falar uma coisa com você. De repente, hoje, você tem uma perspectiva sobre a fé cristã. Você tem uma perspectiva sobre um estilo de doutrina que você acredita ser melhor, ser mais eficaz. Mas o encontro com Jesus pode mudar o seu jeito de pensar. Pode fazer cair por terra todo aquele pensamento que você construiu por anos. E Deus fala, olha, não é assim que eu quero, não. Eu tenho um outro padrão. A partir de agora você vai seguir dessa forma. Foi assim que Jesus fez com Paulo. Paulo tinha um padrão, tinha doutrinas estabelecidas. E Jesus falou, opa, corta tudo isso aí, meu amigo. Eu tenho algo para você diferente. Eu tenho um padrão diferente. Esse seu padrão não se encaixa no meu padrão. Não se encaixa. E querido, nós temos que estar com o coração muito aberto para poder ouvir e seguir esse novo direcionamento de Deus. Muito aberto. Muitos de nós temos um encontro sim com Jesus. Ele se encontra conosco. Mas aí o que acontece? Nós ouvimos a sua voz e deixamos de seguir. Porque o que nós fazemos acaba sendo mais importante do que aquilo que Ele está pedindo para a gente fazer. Uau, gente! O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo de alguém que passou por um momento decisivo com Deus. Ele teve um dos mais profundos encontros com Jesus já registrado. O resultado foi que ele nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais. Mudou completamente o seu estilo de vida, o seu jeito de pregar, o seu jeito de agir, seu comportamento. Ele se considerava o menor de todos os santos. A partir do momento que ele teve encontro com Jesus, ele não se considerava assim antes desse encontro. Verdadeiramente, irmãos, encontros com Deus não se manifestam em orgulho, para dizer que nós somos grandes, ou que nós somos bons, ou que nós somos os melhores. Mas encontros com Deus nos revelam o tamanho do nosso Deus, a grandiosidade do nosso Deus e a nossa pequenez. Eles são mensuráveis pelo impacto nas pessoas que vivenciam esses encontros, esses momentos, e então, por consequência, os efeitos nas pessoas que estão sob a influência daquela primeira pessoa impactada. E vi uma frase de um pregador famoso, o T.D. Jakes, que ele fala o seguinte: o potencial do nosso destino muitas vezes é ofuscado pela nossa imaturidade espiritual. O potencial do nosso destino muitas vezes é ofuscado pela nossa imaturidade espiritual. Entenda, se Paulo tivesse imaturidade espiritual naquele momento, ele não conseguiria entender o que Deus tinha preparado para ele lá na frente. Foi um cara fundamental, um cara chamado do apóstolo dos gentios. Ele foi responsável por levar a mensagem aos gentios. Que trabalho que esse homem teve! Quantas pessoas não se converteram por causa desse homem? Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13 ou 14, se você quiser colocar Hebreus na conta dele. Então, um cara que teve um trabalho fundamental. Mas se ele não tivesse o coração aberto naquele encontro, ele perderia muita coisa na vida dele. Porque Paulo tinha o desejo de ser usado por Deus. E quando ele perseguia cristãos, ele achava que estava sendo usado por Deus para quebrar realmente algo que estava sendo errado. Então ele tinha esse coração aberto, sensível a Deus. Então você experimentará momentos decisivos e transformadores com Deus quando você, primeira coisa, deixar definitivamente as limitações e as prisões da religiosidade. Meu amado, você não foi chamado para ser religioso. Você foi chamado para ser um servo fiel de Deus. Alguém que tem um coração aberto para os direcionamentos de Deus. E um dos problemas muito grandes é que nós nos aprisionamos às religiões, à religiosidade.
Não, eu posso isso. Não, eu não posso isso. Não, eu posso fazer isso aqui eu não posso. E eu te pergunto, Deus que tem falado que não pode, o que pode? Ou é a sua religiosidade? Hein? Quem é que tem falado isso para você? É Deus ou é a sua religiosidade? Querido, eu confesso que eu cresci, cheguei na minha adolescência, conheci a congregação que eu amo, Igreja de Cristo, né, um grupo maravilhoso, e participei de retiros, frequentei outras igrejas também, Igreja de Cristo em outros estados, mas uma das coisas que eu tive que aprender nessa minha caminhada cristã foi saber diferenciar do que era a vontade de Deus e o que era a religiosidade dos homens. E aí quando eu virei um ministro, um líder na igreja, eu tive que aprender a quebrar paradigmas, a quebrar situações que de repente estavam ali, sabe, enraizadas no nosso meio. E uma das situações que nós da Igreja de Cristo, eu acreditava muito nisso no passado, é que, olha, instrumento musical é algo que é pecado. Então eu vivi muito isso, né? Porque a Igreja de Cristo tem como padrão, né, as igrejas de Cristo mais antigas, instrumento musical é pecado, é errado. E aí era interessante que eu ia para muitos retiros das igrejas de Cristo e aí realmente não podia tocar um instrumento musical, mas eu jovem podia no momento lá de lazer tocar uma música de uma banda de rock, podia tocar uma música de um cara que usava drogas ou algo do tipo, e era normal tocar com um instrumento musical. E aquilo nunca se encaixou na minha cabeça. Como assim? Eu comecei a estudar sobre isso, comecei a ler sobre isso. E teve um momento que Deus falou no meu coração, olha, eu quero que você quebre essa religiosidade aí na congregação do Campinho. Eu falei, Senhor, eu não gosto de atrito com os irmãos, não quero fazer isso. Não quero, conheço muita gente, outros estados e tal. Não, Senhor, não. E Deus ficou falando isso comigo durante 2, 3 anos, falando a mesma coisa, faz isso, vai nessa direção. E aí, irmãos, eu tive que fazer. Mas sabe, foi algo direcionado, sofri pressão por isso, claro, muitas pessoas ficaram chateadas comigo, puxa, você está em pecado agora, a congregação que você está usando instrumento musical, isso é pecado, é errado. Mas o meu coração estava liberto de uma religiosidade. Não que tem que usar instrumento musical, o louvor pode ser com instrumento ou sem instrumento. A questão não é a forma, mas é o nosso coração. O que adianta você às vezes não usar um instrumento e estar com o coração longe de Deus? O que adianta você usar e também estar com o coração longe de Deus? Então não é o que você está usando para louvar, mas é o seu coração como que está. É isso que importa. Nós fizemos isso, tomamos essa decisão aqui em Campinho, e eu sinto liberto de uma religiosidade que eu tinha. Eu tinha preconceito com quem usava instrumento musical. Eu achava que era pecado. Cara, que isso, instrumento musical? Isso não é legal não, hein? Isso não é bom não. Porque eu fui doutrinado a pensar que, olha, se você usa instrumento musical, você está em pecado. Se você usa instrumento musical, você não está seguindo a Bíblia, que a Bíblia fala que tem que ser fruto dos lábios. Aí hoje nós temos um grupo de surdos aqui na nossa igreja. 60, 70 surdos. Como é que os surdos vão louvar a Deus com fruto de lábios? Eles louvam com o corpo. Às vezes dançando, com sinais. E aí Deus preparou meu coração para isso. Porque se Deus não tivesse preparado meu coração para isso, quando eu visse os surdos louvando, dançando daquela forma, eu ia falar, que isso? Que coisa estranha. Mas Deus preparou meu coração para receber uma comunidade surda. Então olha como Deus trabalha, querido. Olha como Deus trabalha. Deus primeiro quebrou a minha religiosidade, meu coração religioso, para poder trazer algo para o nosso meio aqui no Campinho. Então nós precisamos deixar definitivamente as limitações e as prisões da religiosidade. Parar com isso. A gente usa um conceito que nós temos para julgar o outro, dizer que o outro está errado. Se você quer louvar de um jeito, louve, né? Coloque seu coração e louve de coração realmente, mas não julgue quem pensa diferente de você. Existem coisas que nós podemos ter opiniões diferentes e podemos caminhar na mesma fé, com opinião diferente. Então aprenda a respeitar as opiniões
diferentes. Lá em Atos 9:1 diz assim: enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele respirava essas ameaças de morte, porque na religiosidade dele ele achava que os discípulos estavam no caminho errado. Calma aí, o que esses caras estão fazendo? Essa blasfêmia de trazer esse Senhor, dizendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que blasfêmia é essa? Vamos acabar com isso. Então, na religiosidade dele, ele achava que estava certo. A religiosidade, querido, nos cega, nos deixa cegos. Então, tome cuidado com o seu coração, tome cuidado com a sua religiosidade, porque isso vai deixar você cego, vai deixar você paralisado. Então, preste atenção, tome cuidado com isso. Lá em Filipenses 3, versículo 7 e 8, e o versículo 10 vai falar assim: mas os que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição. Quero conhecer Jesus, e a religiosidade nos atrapalha de conhecer Jesus melhor, de termos encontros verdadeiros com o nosso Deus. Então, querido, em nome de Jesus, quebre a religiosidade da sua vida. Você está sendo impedido de mergulhar em águas profundas, está sendo impedido de conhecer melhor o caráter do nosso Deus, por causa da religiosidade que nos limita a enxergar só de uma forma. Querido, você tem que olhar para os lados, você tem que olhar para frente, às vezes até olhar para trás. A religiosidade, ela nos impede de enxergar um palmo à nossa frente. Outra coisa, você experimentará momentos decisivos e transformadores com Deus quando você desenvolver um coração humilde e arrependido. Você, como servo, tem que ter um coração humilde, um coração arrependido. Diz lá que Paulo, no capítulo 9, versículo 4, que ele caiu por terra. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, caiu por terra. Posso imaginar aquele homem forte, aquele homem que estava perseguindo o cristão e de repente cai no chão, arrependido, com o coração quebrantado diante de Deus. Meu querido, você precisa hoje se quebrantar diante de Deus, diante das suas religiosidades, diante do seu coração duro. Você precisa se declarar diante de Deus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que fala lá em Efésios 4, 22 a 24, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então nós fomos criados para ter esse coração aberto, esse coração puro, para conhecer a verdade que liberta. Lá em Hebreus 12, 14, vai falar assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Querido, nós precisamos fazer isso, criar esse coração humilde, esse coração arrependido, e dessa forma nós seremos cada vez mais santos, nós conheceremos mais e mais o nosso Deus, nós teremos mais e mais intimidades com o nosso Pai. Então hoje é tempo de você se arrepender, hoje é tempo de você trazer humildade ao seu coração, tirar toda a vaidade, toda a arrogância, todo o orgulho e se quebrantar diante de Deus. Querido, quando nós temos um encontro com Deus, de novo eu quero repetir isso, nós enxergamos a sua grandeza e percebemos a nossa pequenez, como nós somos pequenos, como nós somos frágeis, como nós somos fracos. E é na força de Deus que nós ganhamos força. Foi isso que Paulo falou. Quando ele reconhecia o poder de Deus, ele viu o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Então que em nome de Jesus você possa experimentar isso também. Outra coisa, você vai também aprimorar a sua capacidade de ouvir a Deus. Você vai aprimorar a sua capacidade de ouvir a Deus quando tiver esses momentos decisivos com Ele. Atos 9, na segunda parte do versículo 4, vai falar assim: ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Uau, uau, querido.
Lá em João 10, versículo 27 a 28, fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Querido, colocando aqui de uma forma bem simples, as 4 chaves para você ouvir a voz de Deus. Que você pode estar perguntando: Jefferson, como assim ouvir a voz de Deus? Você falou de aprimorar a capacidade de ouvir a voz de Deus. Como que eu posso saber o que é a voz de Deus? Do que é a voz dos meus pensamentos, a voz do meu coração? Porque a voz do nosso coração, ela grita alto. A voz do nosso pensamento, ela grita alto. Não é verdade? Como saber qual é a voz de Deus? Então, é na quietude, querido. Quietude, sabe? Se aquiete para que você possa ouvir a voz de Deus. Fique quieto. Jesus diz para você ir para o seu quarto, trancar a porta e ali falar com o Pai. São nesses momentos que você vai ouvir a voz de Deus. Não queira ouvir a voz de Deus quando você está no barulho, na agitação o tempo todo. Você não vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz do vizinho, você vai ouvir a voz da sua mulher, do seu cachorro, o latido do seu cachorro. Você vai ouvir de tudo, menos a voz de Deus. Para você ouvir a voz de Deus, fique na quietude. Vá para o seu quarto, tranque a porta e fale com Deus. Fale com Deus e deixe Deus falar com você. Outra coisa é através de visão também. Procure por visão enquanto você ora. Sabe, está orando, falando com Deus, Senhor, me mostre algo. O que eu preciso fazer? Para onde eu devo ir? Qual o local que eu devo ir? Eu acredito que Paulo, na sua sinceridade, ele orou a Deus. Falou: Senhor, me mostra para onde eu tenho que ir, para ter um encontro, para realmente afastar essas pessoas. Ele tinha um desejo bom no coração dele. Quando ele estava perseguindo os cristãos, era um desejo bom. E Deus soube enxergar isso nele. E teve esse encontro maravilhoso. Porque Paulo já buscava Deus. Ele tinha essa busca por Deus. Ele estava cego espiritualmente pela religiosidade. Mas ele queria fazer a vontade de Deus. Outra coisa que você precisa ouvir. Reconheça a voz de Deus nos pensamentos espontâneos que iluminam sua mente. Às vezes Deus vai falar com você no pensamento. Vai falar de uma forma, aquela voz suave, mansa. Vai falar com você. Então saiba ouvir a voz de Deus. Escreva. Escreva também, anote, escrevendo no seu diário, esse fluxo de pensamentos, imagens que tem na sua mente. Escreva. E aí você acorda de madrugada com um pensamento na cabeça. Anote, anote. E avalie se aquilo ali é um pensamento de Deus ou não. Como? Vendo se realmente bate com a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus. Então, é dessa forma, queridos, que nós vamos aprimorar a nossa capacidade de ouvir a Deus. A primeira coisa é você ficar na quietude. Buscar realmente um momento de silêncio, para você conseguir ouvir a voz do Senhor. Outra coisa, você experimentará momentos decisivos e transformadores com Deus quando você renovar diariamente sua compreensão da obra perfeita e completa de Cristo. Atos 9, versículo 5 fala assim: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Queridos, os momentos decisivos são marcados pelas questões. Quem Deus é? Quem Deus é para você? Quem nós somos? Quem nós somos? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Todas as questões são respondidas pelo próprio Deus. Saulo, você é aquele que me persegue. Eu sou Jesus. Uau! Uau, querido! Uau! Toda experiência espiritual marcante passará pelo aumento da consciência da presença de Jesus na sua vida. Jesus vai ser algo ainda maior para você. Então, por isso que eu e você precisamos ter encontros, momentos especiais com Deus, momentos decisivos com Deus, sempre, com frequência, para que Jesus seja cada vez maior na nossa vida, para que sejamos mais íntimos dele a cada dia de nossas vidas. Gálatas 2, versículo 20, olha o que o Paulo, depois do encontro com Jesus, declara. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Declaração de amor. Uau! Uau! O Jesus que ele perseguia, agora ele se rende, agora ele se declara. Como que é o seu relacionamento com Deus? Como é seu relacionamento com Jesus? O que você tem falado de Jesus para as pessoas? Se perguntar para o seu colega de trabalho, olha, quem é Jesus para ele? O que seu colega vai responder? Vai responder, não sei, ele nunca falou. Vai responder ao melhor amigo? O que ele vai responder se alguém perguntar? Efésios 1, 18 e 19 fala assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então Paulo está orando agora, aquele homem que teve um encontro com Deus está orando para que as pessoas também tenham esse encontro poderoso com Deus. Ele está dizendo, olha, ele mudou a minha vida por completo. Eu era uma pessoa, agora eu sou outra. E a minha oração é que você também seja assim, que você tenha esse encontro decisivo na sua vida, querido. Encontro decisivo não quer dizer que você está aí vindo para a igreja, assistindo uns cultos, e é só ir, não. São encontros pessoais, querido. O domingo você vem para celebrar os seus momentos com Deus. Você leu a Bíblia durante a semana, você orou, você ouviu a voz de Deus durante a semana. Domingo você vem para a igreja para celebrar os momentos que você teve com Ele. Então é importante você buscar Deus em oração, você ler mais a palavra. Estamos aqui com o projeto de lermos a Bíblia diariamente e no final do ano vamos terminá-la, a nossa leitura. Então, entre nessa onda conosco, leia a palavra com a gente, porque a palavra traz vida, traz fé no nosso coração. E é importante fazermos isso. Então, querido, é isso que acontece, é isso. Nós precisamos renovar diariamente a nossa compreensão da obra perfeita e completa de Cristo. Paulo renovou completamente os seus pensamentos. Que ele, antes de mais nada, quebrou a religiosidade que ele tinha. Então, que eu e você também possamos fazer isso hoje, em nome de Jesus. Outra coisa aqui, querido, você experimentará momentos decisivos e transformadores com Deus quando você obedecer sem restrições às orientações divinas. Vai obedecer sem restrição. Olha o versículo 6 de Atos 9, diz assim: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então um cara estudado, um cara que estava liderando, um cara que estava perseguindo, agora alguém chega para ele e fala, olha, você vai entrar nessa cidade e vai procurar essa pessoa e ela vai dizer o que você deve fazer. Então alguém que pensava que era um líder, agora está sendo liderado. Você tem sonho de ser líder? Será que você tem um coração aprendiz? Paulo aqui, ele demonstra que ele tem esse coração aprendiz, quando ele se rende ao que Jesus está falando e ao que Jesus está mandando ele fazer. Entrar na cidade e encontrar um homem que vai dizer tudo o que ele tem que fazer. Querido, a inteira submissão de nossa vontade à vontade de Deus deveria ser um dos nossos principais alvos deste mundo. E é difícil fazer isso. Nós temos que orar, Senhor, que a minha vontade se renda à sua vontade. Porque essa é a nossa maior luta, querido. E a maior dificuldade que nós temos de conquistar grandes coisas em Deus é porque a nossa vontade está sempre prevalecendo a vontade de Deus. Isso não pode acontecer. Você tem que viver para viver a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Eu vi uma frase muito legal de J.C. Riley. Ele fala o seguinte: a inteira submissão de nossa vontade à vontade de Deus deveria ser um dos nossos principais alvos neste mundo. No Getsemane, ele diz: Jesus orou, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nosso Jesus ensinou isso para a gente. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Como tu queres. Nós temos que viver essa essência em nossas vidas, meus irmãos.
obedecer sem restrições às orientações divinas. Se você tem um encontro com Deus, se você ora, Deus vai falar com você. E Deus vai dar direções para a sua vida. E aí o que você vai fazer? Vai seguir em parte as direções de Deus? Não. Precisamos seguir por completo o que Deus está pedindo para a gente fazer. Obedecer pela metade é obedecer nada. Então decida hoje obedecer ao Senhor por completo. Também você precisa consagrar todas as áreas de sua vida a Deus. Atos 9, versículo 8 e 9, vai falar assim: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Ele fez um jejum naquele momento, durante 3 dias. Jejuou a Deus, se consagrou ao Senhor. Querido, o jejum, ele produz verdadeiros homens de Deus e dá mais força para esses homens. O jejum torna os legisladores sábios. Ele é o salvo-conduto da nossa alma, o companheiro confiável do corpo, a armadura do campeão, o treinamento do atleta. Então nós precisamos nos consagrar para Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, a comida não é mais importante, a bebida não é mais importante. O que é mais importante aqui é a sua presença. É a sua presença. Você pode fazer jejum de várias coisas. Você pode ficar dias sem ver televisão, fazer jejum de internet, de Facebook, das redes sociais, jejum de comida. Você escolhe, mas escolha algo que vai fazer falta para você, algo que é importante para você. Ah, para mim, Jefferson, eu não consigo viver sem café, eu tenho que tomar café todo dia. Faça um jejum de café, então. Se é importante para você, tire algo que é importante para você e mostre para Deus: não é isso o mais importante na minha vida, mas o mais importante na minha vida é o Senhor. O café não é mais importante, mas o mais importante é a sua presença na minha vida. O mais importante não é o pão francês, mas é o Senhor na minha vida. O mais importante não é o jogo de futebol, mas é o Senhor na minha vida. O mais importante não é a comida, mas é o Senhor na minha vida. É isso que nós fazemos quando deixamos de fazer algo para pensar em Deus. Querido, e quais são os resultados dos encontros marcantes com o Senhor? Nesse encontro você vai ser transformado. Você vai ser transformado. Olha o versículo 11 de Atos 9. O Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Perceba, querido, os convites do Espírito Santo para mais. Ele quer trocar o seu apetite espiritual, concedendo a você uma fome e sede que nunca acabam. O que transforma não é transpiração, a força do nosso braço, mas os níveis de revelação, experiência com Deus. O que Deus vai fazer na nossa vida. Você também é impulsionado por uma missão. Quando você tem um encontro com Deus, Ele vai mostrar para você: olha, eu quero que você faça isso. Agora eu tenho um propósito para a sua vida. Agora eu tenho um chamado para a sua vida. Diz lá, em Atos, capítulo 9, versículo 17, que Ananias entrou na casa, impôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Uau, querido, uau! Os nossos encontros com Deus, querido, Ele faz isso, nos impulsiona para uma missão, para uma visão, sabe? Olha só, versículo 15, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido. Esse homem é meu instrumento escolhido. Deus tinha um plano para ele. Deus tinha uma promessa para Saulo. Meu instrumento, esse cara vai ser o cara que vai pregar para os gentios. Vai ser o cara que não vai ter medo de nada. Vai passar por situações complicadas, mas ele não vai desistir. Porque eu vi a coragem que ele tem. Eu vi a paixão que ele tem no coração. Ele vai fazer grandes coisas em meu nome. Bill Johnson fala o seguinte: a autoridade vem com a comissão, mas o poder vem com o encontro com Deus. Está na hora, meu irmão, está na hora, minha irmã, amado visitante, de você ter um encontro com Deus. Um encontro que vai mudar a sua vida por completo.
Não é simplesmente aquele encontro de oi, tudo bem, como você está? Dentro da sua alma, seu coração, no fundo dos seus olhos, e enxergar o potencial que você tem, o que você precisa ser transformado, o que você precisa ser mudado, e mostrar para você, e falar para você, e te dar todas as condições, todas as ferramentas de mudar. É assim que Deus faz. Deus encontrou com Paulo, falou: Paulo, vai na casa tal, lá tem uma pessoa que vai te ajudar. Vai por ali, entra naquela rua, é lá que tem alguém que vai te ajudar, vai te dar as orientações. Uau! Deus dá as ferramentas necessárias para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Irmão, a igreja, ela não é um lugar para você frequentar. Ela é um lugar para você pertencer, para você fazer parte. Para você chamar de minha família. Sabe? Não é só um lugar de frequentar. Frequentar, você frequenta um clube, onde você vai tomar banho de piscina e você vira sócio. Mas a igreja é um lugar para você pertencer, para ser sua família, seu povo. Sabe? Sua identidade. A igreja não é o ponto de chegada, mas é o ponto de saída, querido. Um lugar de envio. Um lugar onde você vai fazer a vontade de Deus. Um lugar onde você vai trazer mais pessoas para Deus. Paulo estava perseguindo pessoas de Deus. Agora ele foi chamado, ele estava trazendo pessoas para Deus. Deus tem um chamado para a sua vida, mas tudo vai começar com um encontro. E ele tem um encontro marcado com você. E aí, está disponível para esse encontro? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse encontro, esse culto da resposta. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que venhamos buscar esse encontro com o Senhor, Pai, porque o Senhor tem encontros marcados com a gente. Nós que furamos os nossos encontros e damos bolo no Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos cumprir cada encontro com o Senhor, ouvir o que o Senhor quer para as nossas vidas e que possamos seguir com coragem e determinação. Obrigado pela vida de Paulo, que nos inspira, Pai, a sermos melhores. Obrigado, Jesus, por sua presença em nossas vidas. O Senhor é tudo o que nós precisamos e te agradecemos pelo seu amor. Obrigado por tudo, principalmente obrigado por Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Irmão, que Deus te abençoe. Nós temos muitas coisas acontecendo na nossa igreja. Hoje mesmo está acontecendo o projeto Jovem na Arte. Você que tem filho, pode mandar para a gente, fazer aula de teclado, aula de violão, aula de guitarra, aula de teatro, tantas outras aulas que nós temos aqui na igreja, bateria, e pode fazer uma dessas aulas e ser abençoado e crescer, né? Deus, de repente, pode ter um encontro com o seu filho através de uma aula dessas aí, né? O grupo aqui de Jovem na Arte faz discipulado também com os jovens, ajuda os jovens também, com postura, com tanta coisa, sabe? Então, é uma oportunidade. Mande seus jovens aqui, os jovens fazendo aulas individuais, onde usam máscara, tudo mais, tudo tranquilo, e tem sido uma bênção. Nós temos visto os jovens sendo abençoados com esse projeto Jovem na Arte. Estamos com a leitura da palavra em um ano. Você pode se juntar a gente também. Mande uma mensagem no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, Instagram. Nós vamos te responder, te passar lá a nossa lista, né, para você entrar na nossa leitura diária, tá certo? Tantas outras coisas acontecendo. Entre na nossa página no Facebook, Igreja de Cristo do Campinho, acesse ali, nós temos várias informações. Também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Se inscreva, aperta lá o joinha e entre junto conosco nessa, tá bom? Foi um prazer estar conosco, com vocês nessa noite. Sempre uma bênção ter você conosco. Então, que Deus possa abençoar o restante de sua semana. E se Jesus não voltar, estaremos aqui mais uma vez no próximo domingo, para dar toda a honra e todo o louvor que só Ele merece. Deus te abençoe, fique na paz. Um grande abraço.